Irmãos, eu estava meditando numa palavra agora há pouco. Deus me deu uma palavra que é essencial para vivermos nos dias de hoje. O Senhor tocou profundamente no meu coração para ministrar essa palavra nesta noite, para que nós venhamos entender o propósito de Deus em nossas vidas. Uma palavra que se encontra no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 3, a partir do versículo 5. Eu quero falar sobre sabedoria, sobre conhecimento, que é um assunto essencial que nós precisamos para viver nos dias de hoje, diante das adversidades de nossas vidas, para poder vencermos. Amém? Amém, Senhor, amém. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível, para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este tão grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Amém? Irmão, Salomão, ele já age com sabedoria em pedir sabedoria. Ele foi sábio em pedir sabedoria. Mas eu quero que você entenda que Salomão, ele prioriza a Deus. Quando ele fala, quando ele responde, ó, tu foste muito bondoso com o teu servo Davi. Ele não coloca Davi primeiramente como seu pai, mas como servo de Deus. Tu foi bondoso com o teu servo Davi, meu pai. Então ele vai sempre priorizando a Deus, colocando as coisas diante de Deus, que é o que eu e você devemos fazer. Colocar as nossas coisas, as nossas adversidades, as nossas dificuldades diante daquele que pode nos aconselhar, diante daquele que pode nos ajudar, aquele que pode nos abençoar, aquele que pode nos instruir nas adversidades e nas dificuldades de nossas vidas. Ele diz assim, ó, porque ele andou contigo em fidelidade. Ele dá um testemunho do próprio Pai para Deus. Em justiça e em retidão de coração, diante da tua face, mantiveste para com ele esta grande bondade. Lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê hoje. Agora ele entra na história. Agora ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo, olha, Senhor, foi tu que me colocou aqui diante desse povo. Observe o que ele diz para Deus. Eu não passo de uma criança.
eu não sei como agir, eu não sei o que fazer, mas se tu me colocou, eu quero fazer, eu quero que o Senhor me diga como fazer, porque eu quero administrar aquilo que você me deu. Você tem colocado diante de Deus aquilo que Ele te deu para você administrar? Ou muitas das vezes nós recebemos uma oportunidade, num trabalho, seja lá em qualquer lugar, e às vezes nós mesmos dizemos, para mim, eu não consigo, eu não tenho essa capacitação. Peça a Deus. Tiago disse, se há alguém entre vós que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá, liberalmente. Ele tem para dar, mas muitas das vezes nós não sabemos pedir. Muitas das vezes nós estamos diante daquele que pode solucionar o nosso problema, e nós ficamos calados, de braços cruzados, às vezes chorando, lamentando, e dizendo que não quer mais andar com o Senhor. Aí piora mais a situação, as coisas. Chegue diante dele, e diga para ele, ó, eu estou aqui nessa posição porque tu me colocou. Então me ensina como agir, me ensina como fazer. E fale com autoridade. Senhor, eu quero fazer. Não é, Senhor, não é para mim não. Eu não sei administrar isso não. Não é isso que Deus quer que você fale. Ele quer que você se posicione diante dele. Eu estou aqui para fazer, eu não sei fazer, mas eu creio que o Senhor vai me ensinar. Dá para mim as instruções, para que eu administre. Administrar quem, irmãos? O teu povo. Ele diz de novo, esse povo é teu. Tu me colocou para administrar. É assim que nós temos que chegar diante de Deus. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas não passo de uma criança, não sei como agir. Ele estava mentindo, irmão? Ele sabia administrar? Não sabia não. Ele disse, eu não passo de uma criança, eu sou inexperiente. Mas ele também não chegou diante de Deus colocando dificuldade. Não, eu não consigo fazer, coloca outro. Não é assim que nós temos que agir diante das oportunidades de nossa vida. Se alguém lhe deu uma oportunidade e você se acha que não está capacitado para administrar, ou para seguir com aquele propósito, com aquilo que foi lhe dado, tenha um momento de oração diante de Deus e tenha um diálogo com Ele. Senhor, eu quero fazer, é o que eu mais desejo, mas eu conto contigo. Eu quero que o Senhor esteja comigo em todas as questões, em todas as decisões, em todo momento. Eu quero que o Senhor me direcione para que eu não venha tomar nenhuma decisão precipitada. Eu não quero, Senhor, que eu faça algo de errado para que venha causar sofrimento ao meu irmão. Mas se tu me colocou para administrar, eu quero que esse povo que eu estou administrando também prospere junto comigo. Não seja arrogante e só queira as coisas para você, mas coloque diante de Deus. Foi o que Salomão disse, eu quero administrar o teu povo, o povo é teu, mas tu me colocou para administrar. E era necessário, porque Deus não vai vir lá do céu para administrar as nossas coisas não. Quem tem que administrar as tuas coisas é você, mas Deus tem sabedoria e conhecimento para te dar, para que você possa administrar. Amém, irmãos? Ele diz, teu servo está no meio do teu povo, que escolheste. Era um povo que Deus escolheu, que precisava de alguém capacitado para administrar. E Salomão não estava capacitado, mas Deus o capacitou. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível. Irmão, muitas das vezes, eu quero que você entenda, a Bíblia tem palavras semelhantes como inteligência, conhecimento e sabedoria, e há uma diferença entre uma e outra. O que é conhecimento? Irmãos, conhecimento você pode pesquisar no Google, em qualquer lugar você vai adquirir um conhecimento. O conhecimento, ele está à nossa volta. Mas o que é conhecimento? Conhecimento é quando eu conheço um fato, e sabedoria é quando eu sei lidar com os fatos da vida. Sabedoria é quando eu sei lidar com a situação difícil. É com sabedoria, com atitude de sabedoria que você vai sair das questões difíceis.
Você conhece o fato, mas se você não souber lidar com os fatos, não adianta nada. Não adianta nada você conhecer, mas não saber administrar o seu conhecimento. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós temos conhecimento. Não é um conhecimento um igual que o outro tem, mas sempre um tem o que o outro não tem. E se nós juntarmos os conhecimentos, irmão, todo mundo prospera. Mas muitas das vezes as pessoas escondem, elas retêm o conhecimento. Em uma sala de aula de 30 alunos, vou dar um exemplo para você. Todos recebem o mesmo ensinamento. Dali saem grandes professores, dali saem grandes engenheiros, dali saem doutores, mas dali tem gente que não vai dar em nada. Tem pessoas que não vão evoluir na sua vida, mas eu quero que você entenda que todos receberam o mesmo ensinamento, mas não levaram em consideração, não trabalharam com os conhecimentos que receberam. Deus quer te abençoar com o conhecimento que você tem. Deus não quer te abençoar com o conhecimento do teu companheiro, daquele que está do teu lado. É o teu conhecimento. Não está sabendo administrar o teu conhecimento? Peça a Ele. Ele está neste lugar para te atender nesta noite. Aleluia. Irmãos, todo mundo conhece que o cigarro faz mal. Todo mundo sabe, até uma criança sabe, que o cigarro, aquele que fuma, a probabilidade dele ter um câncer no pulmão, dele morrer mais cedo é muito grande. O conhecimento está na própria carteira, ali trazendo uma advertência. E eles sabem, e eles continuam fumando. Eles têm o conhecimento. Mas sábio é aquele que sabe que o cigarro faz mal e joga na lata do lixo, e a partir de hoje eu não quero mais, porque isso vai me causar mal. Sábio é aquele que sabe que algo vai causar mal na sua vida e ele se retira. Ele toma uma atitude sábia diante de uma situação difícil. Saiba tomar atitudes diante das questões difíceis da tua vida. Salomão, ele escreveu, irmãos, com sabedoria, aquele que tem sabedoria, ele vive muito mais do que aquele que não tem. Aleluia. Quando Salomão, ele abre a sua boca e fala com Deus, quando ele diz, ó Senhor Deus. Irmão, a oração de Salomão comoveu a Deus, Deus recebeu aquilo de uma forma tão maravilhosa, que ele deu a Salomão, porque Salomão priorizou todas as coisas, dizendo, tudo é teu, eu só quero administrar. Olha o que Deus disse. E Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não me pediu longevidade. Irmão, quantas vezes as pessoas estão na igreja pedindo carro, casa, pedindo um relacionamento perfeito, uma família. Mas se tiver sabedoria, olha o que Jesus disse, colocai primeiro, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. É priorizar, colocar em prioridade, porque as demais coisas elas vêm. Nós não precisamos pedir muitas coisas. Salomão só pediu sabedoria, mas olha o que Deus deu a Salomão. E Deus lhe disse, já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos. Salomão tinha inimigo, irmão, mas ele não desejou o mal para os seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo. Eis que eu farei como você pediu. Ele está neste lugar para atender o teu pedido. Eu não sei o que você tem para pedir a Deus, mas peça-o, porque Ele vai dar. Talvez você esteja pedindo um cargo no seu emprego. Ele vai dar, mas peça juntamente com esse pedido sabedoria para administrar. Não é só a gente pedir para estar em determinado lugar, mas é pedir para Deus para saber como agir na determinada posição que você foi colocado na tua vida. Porque Ele dá, mas muitas das vezes as pessoas se perdem.
Às vezes se acha com grande autoridade, porque está numa posição elevada. Aí começa a pisar em cima daqueles mais simples que estão lá embaixo, lutando para subir. Mas se você entregar nas mãos de Deus, todos sobem juntos, todos prosperam juntos. Eis que eu farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu. Às vezes você faz um pedido para Deus, e quando esse pedido chega no coração de Deus de uma forma tremenda, como esse pedido de Salomão, Ele responde o teu pedido, e Ele começa a te abençoar de uma forma tremenda, não só a tua casa, mas aqueles que estão próximos de você. Nunca deseje o mal do seu amigo, do seu irmão, do seu companheiro, mas procure ajudá-lo, para que os dois prosperem, para que todos prosperem. Não me pediu, no 13, também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da tua vida, em toda a sua vida de Salomão. Só que Salomão, por um momento de tempo na sua vida, ele tropeçou nos seus próprios conselhos, quando ele se envolveu com mulheres ímpias, e virou as costas para Deus, e começou a adorar outros deuses. Salomão também não é só conhecido como a sua sabedoria, mas como um homem que teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele tropeçou nos seus próprios conselhos. Quantas das vezes nós aconselhamos alguém a sair de uma determinada situação, você chega, dá força para aquela pessoa, ela se recompõe, aí com poucos dias você cai no mesmo conselho que você aconselhou. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, o Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Irmão, qual é o pai, qual é a mãe que deseja que o filho se dê mal na vida? Eu quero que meu filho não vai desejar o mal. O pai e a mãe, ele sonha que o filho seja um doutor, um engenheiro. Ele deseja as coisas boas para o filho. A mesma coisa é Deus, que Ele deseja para mim e para você. É isso que está falando nos pensamentos. O pensamento que Deus tem a meu e a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem prazer naquele que está. Você acha que Deus, Ele está feliz com aquele que está sofrendo, com aquele que está atravessando uma situação difícil? Ele não está feliz, porque o pensamento dele é de paz e não de mal. Mas muitas das vezes nós estamos passando por situações difíceis por causa das nossas decisões. Para lhes dar um futuro e uma esperança. Deus tem histórias lindas e maravilhosas para mim e para você. Mas nós saímos da história que Deus escreveu para vivermos a nossa história. E muitas das vezes complicamos a nossa vida. A Bíblia diz que 1 Reis, no capítulo 1 Reis, capítulo 10, diz que havia uma mulher muito rica, que reinava na cidade de Sabá, onde a Bíblia descreve como a rainha de Sabá. E ela morava a cerca de 2 quilômetros da cidade de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar da fama de Salomão. Ela ouviu falar da fama de Salomão. Irmãos, o meio de comunicação naquela época não é como nos dias de hoje. As viagens
de camelos, jumentos. E as informações, saía de um lugar para o outro, de boca em boca. Agora você imagine o resultado final, a informação final, quando vai chegar. Porque eu conto para você conta para o outro já diferente. Ou você tira uma palavra, ou você acrescenta a palavra. E as informações, elas vão se perdendo ou vão acrescentando. E às vezes chega de uma forma distorcida. Quantas pessoas ouvem, mas elas não vão chegar de perto. Ela sai falando por aí porque fulano falou. Ela nem sabe se é verdade, mas ela sai espalhando e falando. A Bíblia diz que quando a rainha de Sabá, ela ouviu falar da fama de Salomão, ela resolveu ir lá. Era uma viagem longa. Uma duração de 2 meses por aí. Atravessar desertos. Você sabe por que muitas das vezes nós não prosperamos em nossas vidas? Porque nós olhamos para a dificuldade. E quando você olha para a dificuldade, você não tem força para se levantar e para prosseguir. Porque você olha para o tempo. 5 anos para fazer uma faculdade, Deus me livre. Você olha para a distância. Não, mas é longe demais. Você olha para a hora. E você começa a olhar para as dificuldades. E quando você olha para as dificuldades, você esmorece. E você não quer se levantar do lugar para poder correr atrás do conhecimento e com sabedoria evoluir e prosperar. Aí fica de braços cruzados, fica chorando, fica olhando para o irmão que está prosperando. Ah, ele tem sorte. Não é sorte não. Não é sorte. Como eu dei o exemplo da escola aqui, todos receberam o mesmo conhecimento. Olha o que Jesus diz no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, ou seja, um homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. E vindo as chuvas, transbordaram os rios, e o vento bateu forte contra aquela casa, e ela não caiu, por quê? Porque ela foi construída sobre a rocha. Mas ele também dá um outro exemplo. Todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, assemelhá-lo-ei a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande o quê? A sua ruína. Os mesmos ventos, a mesma chuva, mas aquele que construiu com sabedoria está firme. Aquele que constrói a sua casa chamada vida com sabedoria está firme. Não cai diante das adversidades da vida. Não cai diante das dificuldades, porque o sábio, ele sabe lidar no meio da adversidade, no meio da crise. Ele é sábio para tomar uma atitude de sabedoria e para evoluir e prosperar no meio da dificuldade. E muitas das vezes os filhos de Deus não prosperam porque cruzam os braços e vai chorar e vai pedir ajuda a quem não pode dar, sendo que tem um Deus todo-poderoso que está olhando para você, e Ele está aqui nesta noite para dar aquilo que você necessita. E muitas das vezes nós ficamos calados diante daquele que pode nos ajudar. Não fique esperando. Lute, corra atrás daquilo que você quer. Se levante. Tome uma atitude sábia. Salomão, ele escreve em Eclesiastes 9:10. Tudo que vier nas tuas mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, que é para onde você vai, lá não tem obra, lá não tem conhecimento, e lá não tem sabedoria nenhuma. Não tem nada disso. Está tudo aqui. Está a meu e ao teu alcance. Mas nós cruzamos os braços diante das coisas. Deus diz: eu vou adiante de ti. Irmão, Deus vai abrindo o caminho para você passar. E às vezes a gente vai murmurando.
Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Grandes maravilhas tem o Senhor. A rainha de Sabá, ela foi, irmãos, uma viagem com grandes dificuldades. Nos dias de hoje não, pegaria um avião, rapidinho chegava lá. 2 meses a cavalo no camelo, acampamento, descansando um pouquinho, caminhando mais um pouquinho. E ela foi fazer o que lá, irmãos? Ela era rica, ela não precisava ir naquele lugar não. Mas eu vou lá. Será que ela começou a indagar e fazer perguntas para ela mesma? Será se realmente existe mesmo um homem sábio assim? Será se existe esse Deus que deu a esse homem sabedoria? E ela resolveu ir lá. Mas ela não foi como um abanando não. E Salomão também não precisava de riquezas não, porque a Bíblia diz que Deus deu riquezas para ele. Mas ela levou especiarias das melhores que tinha na cidade de Sabá. Levou ouro, prata, pedras preciosas. A Bíblia diz que ela juntou questões difíceis. E chegou lá e colocou Salomão à prova, com perguntas difíceis. E Salomão deu todas as respostas das perguntas que a rainha de Sabá fez a ele. E ela ficou surpreendida com o que Salomão disse. Ela foi fazer o que, irmãos? Buscar conhecimento, porque ela era uma rainha também. Ela também estava administrando um povo. A Bíblia diz que vinham reis de toda a terra para escutar os ensinamentos de Salomão. Não fique olhando para a dificuldade, não. Corra atrás. Tira os olhos da dificuldade. Saiba que você tem um Deus que está contigo em todos os momentos de tua vida, lutando. Com conhecimento, irmãos, e com sabedoria, a gente vai longe, gera frutos, abençoa pessoas. Deus estabeleceu os céus e a terra com sabedoria. Aleluia. Irmão, muitas das vezes nós temos que pausar diante das correrias de nossas vidas. Vivemos ligados no automático, correndo para lá e para cá, o tempo passando, e às vezes você não para refletir. É preciso pausar, parar um pouco, refletir diante das situações difíceis, observar e ver o que se pode fazer, e depois prosseguir com segurança. Quando você para um pouco para refletir sobre a sua vida, você vai ver de onde Deus te tirou e onde Deus te colocou. E tem pessoas que Deus tem colocado ela em lugares tão maravilhosos, e ela ainda não reconhece isso. Ela ainda está murmurando e reclamando, mas ela não olha para onde Deus, de onde Deus tirou ela. Pessoas que estão prosperando em suas vidas, e às vezes está dizendo que foi com suas próprias forças. Não é eu fiz isso, eu faço aquilo. É Deus, é Deus, é Deus. Salomão chegou neste lugar porque Deus o colocou, e ele entendeu. Entenda onde Deus te colocou, e comece a fazer algo lá onde Deus te colocou, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Entenda que tudo é um propósito. Você está aqui nesta noite, é um propósito de Deus. Se nós estamos vivos, há um propósito de Deus, porque se não tivesse um propósito, nós não estaríamos mais aqui. Enquanto não completar, nós não vamos sair desta terra. Continue fazendo as obras de Deus, com alegria no coração, e pedindo a Ele as instruções necessárias para a sua vida, para que você possa continuar. Aleluia, glória a Deus.
Quando a rainha de Sabá, ela chega, que ela coloca diante de Salomão aquelas questões difíceis, e quando Salomão dá todas as respostas, ela fica maravilhada, ela diz, não disseram nem metade da sabedoria que você tem. E ela começa a observar algumas coisas. Ela começa a observar o templo que Salomão construiu para Deus. Ela começa a observar os servos de Salomão, a sua mesa, os seus copeiros, as roupas, a comida da sua mesa. E ela começa a observar tudo isso, e a Bíblia diz que ela fica fora de si. Ela diz, bem-aventurado é o Senhor teu Deus. Bem-aventurados são estes teus servos que estão diante de ti, para ouvir os teus ensinamentos. Salomão tratava com igualdade, desde o maior ao mais menor. Mesmo aquele que tinha um cargo elevado, ele tratava com aquele que tinha um cargo menos do que o outro. Com humildade, com simplicidade. E Deus foi só abençoando a vida de Salomão. Porque é assim que Deus faz comigo e com você. Todo mundo conhece, a maioria, até as crianças conhecem, que Jesus é o Filho de Deus. Mas poucos entendem o que está escrito em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecer é uma coisa, irmão, agora sabedoria é outra coisa. Glória a Deus que eu e você um dia tomamos uma decisão de sabedoria, de levantar o braço e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Porque isso nos levará até o Pai. Porque Ele disse que ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Então sábio é aquele que entende isso. Não é aquele que conhece que Ele é o Filho de Deus. Isso é conhecimento. Então existe uma diferença entre uma e outra. Com conhecimento e com inteligência eu faço as coisas, e com sabedoria eu administro. Porque tem muitas pessoas que são inteligentes, irmãos. Elas constroem coisas dificílimas, mas elas não sabem correr atrás para apresentar o seu trabalho, para poder prosperar. Isso é sabedoria. Porque ela construiu, ela teve o conhecimento, construiu, mas ficou ali quietinha no seu canto, de braços cruzados, e não vai haver uma prosperidade. É preciso tomar atitudes e decisões sábias para que haja uma evolução. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração e prossiga com sabedoria. Busque a Deus. O livro de Provérbios são 31 capítulos. Nós temos um capítulo para cada dia do mês, e são todos conselhos maravilhosos para as nossas vidas. A Bíblia está cheia de ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas. Peça a Deus o que Ele tem para dar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade, e as palmas louvam ao Senhor.